Milagres eucarísticos. Na história da Igreja Católica, há muitos relatos de milagres eucarísticos. E aqui neste vídeo, vamos detalhar em especial dois deles: o milagre eucarístico de Lanciano e o milagre eucarístico de Buenos Aires. Inicialmente, devemos explicar a definição de milagre, que é confundido e banalizado por muitos que acham, por boa fé, mas sem estudos, que qualquer fenômeno que não se conhece seja um milagre. O verdadeiro milagre é imensamente superior às forças da natureza, ou o acaso, ou um fenômeno psicológico de alucinação, ou mesmo um fenômeno parapsicológico. O verdadeiro milagre é a realização do impossível, mas não porque algumas pessoas acham que é impossível, e sim porque é verdadeiramente e cientificamente impossível. Também muitos confundem milagre com a graça de Deus ou com a divina providência. A graça de Deus e a divina providência são questões de fé, Deus agindo em nossas vidas. Mas quem não acredita vai explicar como coincidência, cotidiano ou qualquer outra explicação. Já o milagre não tem explicação a não ser explicação divina. A ciência fornece a certeza do milagre. É Deus agindo na natureza e superando-a, demonstrando e provando seu poder e seu amor. O milagre eucarístico de Lanciano. Por volta dos anos 700, na cidade italiana de Lanciano, viviam no mosteiro de São Legosiano os monges de São Basílio, e entre eles havia um que duvidava que a hóstia consagrada fosse o verdadeiro corpo de Cristo e o vinho seu verdadeiro sangue. Certa manhã, celebrando a Santa Missa, no momento da consagração, ele viu a hóstia converter-se em carne e o vinho dentro do cálice em sangue. Depois de 1300 anos, esta preciosa relíquia se encontra na igreja de São Francisco, na mesma cidade. O exame das relíquias, segundo critérios rigorosamente científicos, foi efetuado em 1971 e outra vez em 1981 pelo professor Odoardo Linoli, catedrático de Anatomia e Histologia Patológica e Química e Microscopia Clínica, auxiliado pelo professor Ruggero Bertelli, da Universidade de Siena, na Itália. Resultados: a hóstia transformada em carne é realmente constituída por fibras musculares estriadas pertencentes ao miocárdio, endocárdio e parte do nervo vago. Quanto ao sangue, trata-se de genuíno sangue humano. O sangue contido na carne e o sangue do cálice são do mesmo tipo sanguíneo AB, sangue comum aos judeus, coagulado em 5 partes de forma e tamanhos diferentes. Estes 5 fragmentos, por terem a mesma densidade, deveriam ter pesos diferentes, mas cada fragmento pesa igual ao outro. E para surpresa de todos, todos os fragmentos juntos têm o mesmo peso de cada um individual. O tipo sanguíneo é o mesmo que o professor Pierluigi Baima Bologni, da Universidade de Turim, identificou no Santo Sudário. A carne e o sangue se apresentam com uma estrutura intacta e sem sinais de alterações substanciais, sem qualquer tipo de conservante, apesar da ação dos mais variados agentes físicos, atmosféricos, ambientais, durante mais de 1300 anos. Deus confirma sua doutrina através do milagre. O milagre de Lanciano e todos os outros milagres eucarísticos são a confirmação de Deus sobre a Eucaristia. Na Eucaristia,
está realmente presente Jesus Cristo. Não se trata de simbolismo, como afirmam os protestantes. O milagre do anciano aconteceu precisamente no momento da consagração. A Igreja Cismática Ortodoxa considera inválida a comunhão sob uma só espécie, mas foi sob uma só espécie que dava-se a comunhão na época em que o milagre foi realizado, como também geralmente hoje no catolicismo. Milagre Eucarístico de Buenos Aires. Em 18 de agosto de 1996, às 19 horas, o padre Alejandro Pezet celebrava a missa na igreja do Centro Comercial de Buenos Aires. Após a comunhão, uma mulher lhe disse que tinha achado uma hóstia que alguém havia jogado no chão, no fundo da igreja. O padre não quis consumi-la, pois estava suja. Então ele a colocou num pequeno recipiente com água para que se dissolvesse e a guardou no sacrário da Capela do Santíssimo. Na segunda-feira, 26 de agosto, abrindo o sacrário, ele viu, para seu grande espanto, que a hóstia tinha se transformado numa substância sangrenta. Então, ele informou o fato ao bispo auxiliar Dom Jorge Bergoglio, atual Papa Francisco, que deu instruções para que a hóstia fosse fotografada. As fotos, tiradas em 6 de setembro, mostram claramente que a hóstia, que se tornara um fragmento de carne sangrenta, havia aumentado de tamanho. Durante 3 anos, a hóstia permaneceu no mesmo sacrário e tudo era mantido em segredo. Como a hóstia não sofria nenhuma decomposição visível, Dom Bergoglio decidiu enviá-la para análise científica. Em 5 de outubro de 1999, Dr. Ricardo Castañón Gomes, especializado em medicina psicossomática, retirou uma amostra do fragmento com carne e o enviou a Nova York para análise. Solicitou dos cientistas uma análise minuciosa, ocultando, porém, a origem da amostra. Um dos cientistas era o renomado cardiologista e patologista médico legal, Dr. Frederic Zugibe. Ele afirmou que as substâncias analisadas foram identificadas como sendo carne e sangue humano. A matéria analisada é um fragmento do miocárdio, que se encontra na parede do ventrículo esquerdo. O músculo cardíaco está num estado de inflamação e contém um número importante de glóbulos brancos. Isto indica que o coração estava vivo no momento em que a amostra foi coletada, pois os glóbulos brancos morrem fora de um organismo vivo em poucos minutos. Estes glóbulos haviam penetrado os tecidos, o que indica ainda que este coração foi submetido a um estresse intenso, como se a pessoa tivesse sofrido tortura. E o mais surpreendente foi a afirmação que as células da amostra estavam em movimento e pulsavam. As células cardíacas estão vivas. Declarou então que não havia nenhum modo de explicar este fato cientificamente. Em seguida, o Dr. Ricardo decidiu que os resultados dos exames fossem comparados aos resultados dos exames realizados pelo laboratório que analisou o milagre del anciano. Os peritos que realizaram tal comparação concluíram que ambos os laboratórios haviam analisado amostras vindas de uma mesma pessoa. Os milagres são a assinatura de Deus para toda a sua doutrina. Cada aspecto doutrinário e dogmático, como no exemplo da Eucaristia, contém muitos milagres, provando a revelação e confirmando a sua Igreja.